Coaching da Criatividade, episódio 56. O que é mais importante, chegar no objetivo ou caminhar para ele? Essa imagem que vocês provavelmente viram na capa desse episódio é a imagem de uma caminhada que eu fiz, uma trilha, para chegar no Pico do Peito do Pombo, em Macaé de Cima. E essa vista é a vista do nascer do sol lá de cima desse pico, que é um lugar extraordinário, e essa vista realmente é incrível. Chegar no objetivo nesse caso foi algo extraordinário para mim. Ter essa visão, poder bater essas fotos e outras, que talvez vocês já tenham visto eu divulgar por aí, me trouxeram um poder e uma história incrível. Ah, mas a história incrível, ela tem a ver com o sucesso, com o objetivo, com chegar nele de alguma maneira, mas muito mais com a jornada, com o caminhar. O que aconteceu no meio do caminho, qual foi o meu crescimento, o que aconteceu antes, no momento que eu aceitei esse desafio. No momento que eu aceitei esse desafio, eu estava recém saído de um processo de fisioterapia no joelho e ainda estava sentindo dor em um dos joelhos. E eu perguntei, como é que é essa trilha? Eu falei, uma trilha média. Eu fui pesquisar, é considerada realmente uma trilha média com pontos de escalada, mas é muito pequeno. Bom, de alguma maneira, e aí a pessoa que falou comigo falou, não, a gente vai com um guia, e super tranquilo, ele falou que dá para qualquer pessoa aí, de qualquer idade. Bom, eu sabia o tamanho do meu desafio por conta do meu peso, por conta de ser hipertenso, por conta do problema no joelho, de não estar fazendo nenhum tipo de exercício naquele momento. Eu tinha parado algumas das atividades principais que eu vinha fazendo. Sabia o tamanho do desafio. Então isso tem a ver com a jornada, porque como eu precisava me desafiar, uma vez que eu dei a minha palavra, não, então eu vou. Falei, caramba, como é que eu vou? Como é que eu aceitei isso? E aí eu comecei a divulgar. Eu divulguei nas minhas mídias sociais, eu falei com as pessoas que eu conhecia que eu iria fazer esse desafio, que eu topei esse desafio e que eu então topei fazer a trilha do Pico do Peito do Pombo, 1.000 e poucos metros de altitude, com escalada, uma trilha média para difícil. E eu contei isso, algumas pessoas me chamaram de maluco, como que você vai desse jeito, não sei o que, você estava sentindo dor. Mas eu contei para todo mundo. Por que eu contei para todo mundo? Nas minhas mídias sociais principalmente. Porque eu não tinha mais a opção de não fazer. Bom, além disso, eu fiz tive uma outra iniciativa que foi chamar meu filho. Meu filho hoje está com 17 anos, isso foi em 2017, então tem uns 2 anos atrás, ele estava com 15 mais ou menos. E eu chamei ele, convidei ele, para que fazer isso, não sei o quê. Mas depois ele viu as pessoas que iam, se empolgou, achou legal, mas o meu principal objetivo era eu assumi um desafio e com o meu filho junto eu não posso falhar. Então eu criei toda uma estratégia para que aquilo acontecesse de alguma maneira. Além disso, vocês podem imaginar, você participar de um desafio como esse, com várias outras pessoas também participaram desse desafio junto comigo. A pessoa que me convidou, um primo querido, vários outros primos, algumas pessoas muito queridas, algumas que eu não via há algum tempo, cerca de 20 pessoas mais ou menos. Nós topamos esse desafio junto. E aí, o aprendizado, as dores no meio do caminho, tudo o que aconteceu. Vou contar para vocês uma coisa que boa parte de vocês já deve ter ouvido falar, mas quando a gente pergunta para um guia desses, né, de trilhas, aconteceu comigo da seguinte maneira: quando a gente começou a caminhar,
Logo, logo no início eu senti um pouco de cansaço. E no primeiro momento que eu senti cansaço, eu estava suando mais do que o normal. E aí eu perguntei pro guia, e aí, falta muito? Como é que tá? A gente está chegando? Igual o burro do Shrek, né? A gente está chegando. E aí eu perguntei para ele, ele disse, não, falta pouco, falta pouco. Eu devo ter feito essa pergunta por mais algumas, muitas vezes durante essa caminhada, eu fiz essa pergunta pro guia. Falta muito? Como é que a gente está? Várias vezes eu senti dor. E todas as vezes ele dizia a mesma coisa, a gente está chegando. E eu descobri que era mais ou menos assim. Ele não podia dizer que a gente estava longe, que faltava muito, porque senão o desafio terminaria por ali, né? A dor já falava alto de alguma maneira. E isso faz parte da jornada. E quando hoje eu atuo como coach de muitas pessoas, eu já atuava, mas eu ainda não tinha essa expertise. Quando as pessoas me perguntam quanto eu evoluí, falta muito, eu respondo como guia. A gente está chegando, você está chegando, falta pouco. Independente da posição em que se encontra, porque é necessário que a gente tenha fé que a gente vai chegar no objetivo. Isso foi um aprendizado da jornada. E aí, durante a jornada também, em alguns momentos eu senti dor. Em alguns momentos, algumas pessoas deixaram a posição de conforto, de liderança, de estar mais adiante um pouquinho, para me ajudar. Em alguns momentos eu estava muito bem durante essa jornada. Nós levamos cerca de 4 horas caminhando, saímos meia-noite, o objetivo era ver o nascer do sol. Eu acredito que se não tivesse eu e mais algumas outras pessoas, esse tempo poderia ter sido menor. Levamos 4 horas e meia, aproximadamente 4 horas e alguma coisa. Mas durante esse tempo as dores, as lideranças, elas se alternaram. As pessoas se apoiaram, eu descobri coisas sobre pessoas que eu nunca tinha visto e sobre algumas que eu conhecia e admirava, a minha admiração aumentou mais ainda. Então, a jornada, o caminhar, o subir, o continuar subindo, para mim é o mais incrível, é o mais importante. É o fato de irmos ao encontro daquilo que nós desejamos, do objetivo que nós queremos alcançar e aproveitar tudo que acontece no caminho. Chegar ou não chegar é só um detalhe. Nesse caso, subir ao pico do Peito do Pombo foi incrível. Interessante que aconteceu um momento em que os meus 2 joelhos faliram. E aí eu falei, não, vai com o pessoal e tal. Pô, eu não quero atrapalhar a turma, eu vou ficar. Foi talvez um dos últimos momentos. Aí nesse ponto eu fiquei por último e eu avisei, não. E o guia me falou, não, mas a gente está chegando. Eu falei, você tá de brincadeira, né, meu irmão? Como assim? Você tá me falando isso lá desde o primeiro momento em que nós começamos essa caminhada, que você está me contando essa história. Você está me falando isso. A gente está chegando. Eu já não acredito mais em você. Ele riu, falou, você está vendo aquela pedra ali? Está vendo aquela corda? Assim que você subir aquela corda, você chega no pico do Peito do Pombo. E realmente a gente estava a menos de 1 minuto de concluir a trilha e chegar no objetivo. É isso. A gente estava a menos 1 minuto de chegar no objetivo. E aí eu recobrei as forças e subi. Foi muito fácil aquele ponto de... O meu problema era as pernas ali, a dor que estava, mas... Aí eu pensei naquelas frases que a gente utiliza no empreendedorismo, sem dor, sem ganho. E na verdade... A dor às vezes é necessária, mas como a gente age com ela e o que a gente faz dela e como a gente aproveita é mais importante ainda. Então isso também fez parte da minha jornada. E aí eu cheguei lá. Nossa, vocês não têm noção. As pessoas que tinham ido junto, alguns, tinha inclusive 2 pessoas mais velhas que eu, morreram, né? Morreram, deitaram e tal. E eu
Estava muito escuro ainda não tinha começado o nascer do sol, que era o nosso objetivo ver, e que é essa coisa incrível que vocês podem perceber na capa aí. E eu não sei o que aconteceu comigo, que as minhas energias pareciam que estavam totalmente revigoradas e renovadas. Foi incrível. Eu comecei a fazer Tai Chi Chuan. Aí a pessoa começou a brincar comigo. Nossa, para esse maluco, né? O cara parece que não subiu. E realmente, eu parecia outra pessoa, mas a construção, aquele caminho, aquelas pessoas, e depois também a volta, o retornar para o ponto de partida, ainda com meu filho ali, né, participando daquilo tudo, momentos de compartilhamento, de verificar como é que era o comportamento dele, o quanto... Nossa Senhora, então, a jornada. Caminhar para onde a gente quer, as ações necessárias para chegar onde a gente quer chegar. É incrível. É incrível. E não tem nada de mágica, né? É só a gente se livrar dos pensamentos que estão na nossa cabeça, que ficam dizendo que a gente não vai conseguir. No momento que a gente se livra desses pensamentos, é incrível o que acontece. Só você, somente eu sabia o que eu estava vivendo naquele momento. Somente você sabe o que você está vivendo naqueles momentos da jornada, da conquista, da caminhada. E uma das verdades é que nada é imutável. A sua dor passa, a sua vontade diminui, ela aumenta. E é você que propõe isso para você mesmo o tempo inteiro. Então essa é a minha resposta. O que é mais importante, chegar no objetivo ou caminhar para ele? No meu caso, caminhar para ele, mas chegar no objetivo também é incrível. Mas caminhar, subir sempre. É o mais importante para mim. Eu sei, essa resposta pode não fazer sentido para você, ela faz sentido para mim, para o Márcio Serbella. E eu te convido, responde, o que é mais importante, chegar no objetivo ou caminhar para ele? Sou Márcio Serbella, coach para empresários, coaching fora do normal, arrou, arrou, arrou!